O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região. Uma mulher morreu depois de ser atropelada em cima da faixa de pedestres no início da tarde de ontem em Lages, na Serra Catarinense. O acidente aconteceu na Avenida Dom Pedro II, no bairro Santa Rita, no momento em que ela saía do trabalho para almoçar. Leonora Siqueira da Costa, de 34 anos, era funcionária de uma fábrica de roupas e atravessava na faixa de pedestres quando foi atingida por um carro dirigido por um homem de 25 anos. Leonora foi arremessada a cerca de 20 metros de distância e morreu na hora. O outro motorista que testemunhou o acidente relatou à polícia que parou para Leonora atravessar na faixa de pedestres, que ela ainda o cumprimentou em sinal de agradecimento, mas o carro que vinha na outra pista provavelmente não viu a mulher e a atropelou. Cerca de meia hora depois do acidente, o marido e o filho de 8 anos da vítima, que souberam da tragédia pela rádio, chegaram ao local com alguns familiares. Natural de Xanxerê, oeste do estado, Leonora estava em Lages há apenas 2 meses. Já o motorista, que atropelou a mulher, estava com a carteira nacional de habilitação vencida desde fevereiro, segundo a Polícia Militar. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil. E às 7 horas da manhã de hoje, uma mulher de 23 anos foi atropelada em Balneário Camboriú. Daiane Aparecida Machado da Silva estava passando pela rua Miguel Mate, no bairro Pioneiros, quando sofreu o acidente. Ela foi atendida pelos bombeiros e estava com suspeitas de fratura no pé direito. A vítima foi levada ao hospital Ruth Cardoso. Pois é, como nós vimos nessas duas notícias, o trânsito sempre faz mais e mais vítimas. E como controlar efetivamente e tentar prevenir que acidentes aconteçam? Em Itajaí existe ainda outro fator preocupante: os ciclistas. Hoje na cidade existem entre 15 e 20 mil bicicletas, como nos contam os repórteres Bruna Frenner e Fernando Cordeiro. Quando se fala em andar de bicicleta, uma discussão vem à tona. O que está bom? O que precisa ser melhorado? Segundo dados da Codetran, são cerca de 15 a 20 mil bicicletas hoje em Itajaí. Isso é bom ou preocupante? É bom por um lado e é preocupante por outro. Por quê? Boa parte desses 20 mil ciclistas, eles utilizam da bike para o transporte, para a questão da mobilidade. Só que, como exigir deles que cumpram as regras de trânsito se eles não têm acesso, se eles não tiveram educação, né? Se eles não foram instruídos a, por exemplo, não andar na contramão, não andar em cima da calçada. Quando eles são ciclistas e quando eles são pedestres, que existe uma certa diferença, enquanto eles estão em cima da bicicleta, eles são ciclistas. A partir do momento que eles estão empurrando a bicicleta, eles são pedestres, eles têm alguns direitos a mais. Eu acredito que seja bom porque, além de trazer saúde para quem anda de bicicleta, ele também propicia mais mobilidade, porque em diversos casos hoje em Itajaí, no horário de pico, é mais rápido ir do serviço para casa de bicicleta do que de carro. Jorge tem um grupo de pedal. 2 vezes na semana eles saem para pedalar por Itajaí. Ele conta como é andar de bicicleta na cidade. Andar de bicicleta em Itajaí é bem interessante porque é uma cidade plana. Em primeiro lugar, é uma cidade plana. Tá? O que eu consigo utilizar a bike eu costumo dizer com os meus amigos, até 3 quilômetros a gente tenta resolver de bike. A questão da mobilidade, do trânsito, basta a gente utilizar um pouquinho do bom senso e o que a gente sabe das regras de trânsito, do código de trânsito. Aí fica mais fácil. A gente acaba não tendo tanto problema com os motoristas. Em alguns locais, as pessoas possuem mais dificuldade de transitar de bicicleta, porque não tem ciclovia, nem ciclofaixa, nem aquelas calçadas compartilhadas. A cidade favorece a utilização de bicicleta porque é uma cidade plana, então o pessoal pode ir de um bairro, vamos botar distante, como a Murta, até o centro da cidade sem pegar morro nenhum, entendeu? Pode fazer um trajeto de 15 quilômetros sem precisar de ir de volta 15 quilômetros, sem precisar subir e descer um morro. É isso que favorece a utilização das bicicletas na nossa cidade. Para o coordenador de trânsito, o que tem que melhorar é a educação e conscientização de todos. O ciclista ele também é um condutor de um veículo de propulsão humana. Como o carroceiro, ele é condutor de um veículo de tração animal, entendeu?
Então, todos são condutores quando estão se deslocando com algum tipo de veículo. Só o pedestre que se exclui dessa realidade e o pedestre, quando está empurrando a bicicleta, ele é equiparado, o ciclista, quando está empurrando a bicicleta, ele é equiparado ao pedestre. O resto são todos condutores. E o que falta mesmo é educação, porque um não respeita o limite do outro. Em primeiro lugar, é informação, educação. Tá? Então, sozinho a gente não vai conseguir. A galera da tribo que se reúne para os pedais é instruída a seguir umas regras que a gente colocou, expôs a eles, né? Que são as regras de trânsito e algumas regras de bom senso. Tá? Mas a população que utiliza da bike, ela precisa ter informação, precisa utilizar também um pouco de bom senso, porque não quer dizer que haja uma lei e aquilo você tem que levar ferro e fogo. Então, um pouco de informação, bom senso. A gente precisa do poder público para nos auxiliar. Segundo o presidente da Associação de Ciclousuários de Itajaí, Jorge Andriani, um dos principais problemas da mobilidade urbana da cidade é este aqui, onde calçadas compartilhadas, ciclovias e ciclofaixas não possuem finalização. Algumas ciclovias da cidade realmente elas não estão interligadas, né? Então, primeiramente a interligação das ciclovias existentes e depois o aumento do sistema cicloviário. Segundo o secretário de Urbanismo de Itajaí, para melhorar a qualidade e o ciclista poder andar tranquilamente pela cidade, é preciso pensar na mobilidade urbana no contexto geral. Ônibus, carros, ciclistas. Vamos fazer o plano de mobilidade urbana municipal, integrando esses 3 tipos de meios de transportes, né? Fazendo essa integração entre eles e dando condições para a população utilizar eles de uma forma que seja sustentável para a cidade. E a partir daí, sim, que a gente vai ter vamos dizer, uma cidade com uma mobilidade urbana, vamos dizer, melhor. Itajaí amanheceu com céu encoberto nesta quarta-feira. São previstas pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo deve ficar firme. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima de 20. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite não deve chover. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 20. Em Caçador, sol com períodos de chuva durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 12 graus e a máxima de 17. Em Criciúma, sol entre nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima deve chegar aos 21. Em Urubici, céu nublado com chuva de manhã e pode chover durante a tarde e a noite. A temperatura mínima é de 15 graus e a máxima prevista é de 20. E você vai ver a seguir como driblar o problema da falta de fiscalização em cima de um assunto que existe lei. Estamos falando do trânsito das carroças pelo centro de Itajaí. Joaquim Lacerda vem para comentar o assunto. E você vai ver ainda hoje as inscrições para o curso gratuito de francês que vão ser abertas a partir da próxima segunda-feira em Itajaí. É um instante só e a gente já volta.